acredito que Deus nos deu uma voz, Deus nos deu uma mensagem, e essa mensagem não é para criança, nem para juvenil, nem para jovem, nem para adulto, nem para qualquer que seja faixa etária. Deus nos deu uma mensagem para pessoas, para gente. E a mensagem que comunica para todo tipo de gente é a palavra de Deus. Eu vou começar ministrando essa palavra, compartilhando com você um dos momentos mais importantes da minha vida, que foi a minha infância. Eu me lembro que quando eu era criança, e agora vai chegando, eu vou também sair de férias um pouquinho daqui mais para frente, vou reencontrar os meus pais. E já tem alguns meses que eu quase não falo com eles, porque quando você está muito longe, o primeiro, o começo, o primeiro ciclo, é muito difícil de você se desvincular de família. Então, eu sou uma pessoa que eu entro num processo e eu fico nesse processo quietinho, sabe? Você vai ficando quietinho e aos poucos você vai se liberando. Então, eu vou reencontrá-los e hoje pela manhã eu me lembrei da minha mãe. Quando eu era pequeno, ela sempre ia para o quarto dela, ela fechava a porta e ela começava a cantar essa música aqui, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Quem conhece essa música? Canta comigo então. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E ela cantava isso alto, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta isso com seu coração, diga: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E eu me lembro que ela entrava no quarto dela, ela fechava a porta e ela cantava isso mais alto que ela podia. E eu cresci ouvindo e vendo ela fazendo aquilo. E aquilo me tocava profundamente. Um dia ela chegou para mim e falou para mim assim: Felipe, não abra sua boca se você não for um verdadeiro adorador. E aquilo para mim era muito subjetivo, porque é vago alguém chegar para você e falar: seja um verdadeiro adorador. Tudo bem, mãe, o que é ser um verdadeiro adorador? Como eu posso me tornar um verdadeiro adorador? O que é verdadeiramente adoração? Eu me vi num labirinto na minha vida. Sabe, o labirinto é aquele lugar que você tem um desafio. Você tem um lado A e o lado B. Você tem que chegar no ponto B, mas entre o A e o B você tem um labirinto. É um lugar que você desconhece, é um lugar que você não sabe como chegar, como fazer, o que ser. E eu me vi nesse lugar. E uma das coisas que nós mais fazemos e erramos na nossa vida é de não nos preparar para passar pelo labirinto e chegar no ponto B. Então eu gostaria muito naquele momento de me tornar um verdadeiro adorador, mas como? Como eu faria isso? Eu precisava de informação, eu precisava de revelação,
Eu precisava de consciência do que era adoração, do que é ser um verdadeiro adorador. E eu vou falar uma coisa para você: de 10 pessoas que eu pergunto, que você sabe o que é adoração, o que é verdadeira adoração, pelo menos 8 erram. Ou 8 não fazem sentido para elas o que é adoração. De 10 pessoas que você pergunta o que é adoração, apenas 2 pessoas fazem mais ou menos sentido do que é. E se eu te perguntar, se você responder para mim sem gaguejar, eu te dou um sonho de valsa no final do culto. Porque é muito subjetivo. Quando a gente escuta falar sobre ser um verdadeiro adorador, sobre o que é verdadeira adoração, a gente fica num meio que um espaço vácuo, um espaço vago, e você fica se debatendo tal, o que é isso? É de comer, é de beber, é de vestir? O que é ser um verdadeiro adorador? E eu passei a minha vida toda tentando descobrir isso. Então eu fui para a escola de adoração, fui fazer curso, fui conhecer Ana Paula Valadão, ouvi ela ministrar, ouvi tantos ministros brasileiros e também internacionais. E eu confesso para você que eu nunca consegui sintetizar a partir da visão deles exatamente o que a Bíblia dizia sobre adoração. E é por isso que eu conversei com o pastor Silvio, falei: pastor, a gente precisa ensinar sobre adoração para a igreja. A gente precisa transbordar na vida dos irmãos sobre isso. Porque senão eles vão achar que adoração é música. Quando a adoração pode ter música, mas não é música. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã. Para desvendar isso dos seus olhos. Para que você se levante como alguém que transborda uma vida de uma verdadeira adoração na sua geração. Para que você transborde sobre o seu marido, para que você transborde sobre os seus filhos, para que você transborde no seu trabalho, para que você tenha consciência do que é adoração e seja um verdadeiro adorador. Amém? Bom, para a gente conseguir entender o que é verdadeiramente adoração, a gente tem que olhar a primeira menção na Bíblia, certo? A primeira menção é uma estratégia para que a gente consiga descobrir o verdadeiro significado. E a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela aparece lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 5. E a palavra aparece quando Deus pede para Abraão entregar Isaac. Quantos se lembram desse texto na Bíblia? Você se lembra que Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai, mas até aquele momento ele não tinha um filho. Então ele ficava assim meio na dúvida: será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Então quando finalmente Isaac nasce, passado um tempo, Deus fala para Abraão: Abraão, você vai entregar Isaac como oferta para mim. Naquele momento Abraão vai conversar com alguém e ele fala assim: escuta, cuida das coisas para mim, porque a gente vai para o monte e depois da gente adorar, aí aparece a primeira vez a palavra adoração na Bíblia. E essa palavra, ela significa shaká. Gênesis capítulo 22, verso 5, a palavra adorar ou adorado significa shaká. E shaká significa se ajoelhar, se prostrar, se render. Isso significa shacar. Tem alguma coisa a ver com música? Não. Nesse momento, não, a Bíblia não associa adoração com música, mas ela associa com uma atitude. Mas essa aqui é a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia. Depois disso, a palavra adoração vai se repetir por mais de 122 vezes. A palavra adoração aparece na Bíblia mais de 122 vezes e com mais de 9 significados diferentes. Quando a Bíblia fala sobre adoração, pode ser shaká, pode ser shamal, pode ser yalau, yadá, tahilá, latreia, liturgia, prosconeu e sebomai. São 9 nomes diferentes para uma coisa só. Agora, você acha que é possível definir o que é adoração com um só significado? Com uma só expressão? Eu vou falar uma coisa para você. É possível. É possível definir adoração, mesmo que nós tenhamos nomes diferentes para dizer exatamente a mesma coisa. Quantos querem descobrir comigo isso hoje? Então eu vou fazer com você um caminho e eu vou fazer igual filme. Eu não vou te contar tudo assim escrachadamente, mas eu quero que você segura na minha mão e viaja junto comigo nessa loucura que eu construí para transbordar o que é adoração na sua vida, amém? Bom,
Todos os significados de adoração na Bíblia, eles vão apontar para atitude. Então presta atenção, a adoração não é uma coisa que queima no seu coração e fica. Porque talvez você fique aqui imaginando, eu sou um verdadeiro adorador dentro de mim. Isso não existe. Porque a adoração requer de nós uma atitude. Toda adoração produz uma atitude. Presta atenção, grava isso no seu coração. A adoração requer atitudes. Um dia Jesus chegou lá em João 4:24 para uma mulher chamada samaritana. E ele disse para ela assim, olha só, vocês adoram o que vocês nem sabem. Vocês adoram o que vocês nem conhecem. Vocês estão adorando o quê? Olha o confronto de Jesus. Ele olhou para a mulher e falou para ela, vocês adoram algo que você nem conhece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não souber responder o que é adoração, o que você está fazendo? A quem você está adorando? Você pode correr o risco de passar a sua vida toda fazendo uma coisa que não é adoração. E aí você vai chegar diante de Deus, dizendo para Deus, Deus, eu vivi uma vida santa e piedosa na terra, com meu coração voltado para te adorar, e Deus vai olhar para você, mas como assim? Você viveu para me adorar, mas você não tinha expressão de adoração, eu não te conheço. Por quê? Porque nós podemos passar a vida toda sem entender o que é adoração. E foi isso que ele disse para aquela mulher. Ela tinha uma vida religiosa, ela adorava a um Deus, e Jesus olhou para ela e disse, você adora a um Deus que você nem conhece. Você precisa conhecer o que você está adorando. Você precisa fazer isso com consciência. Por isso, a primeira pista que eu quero deixar para você é que a adoração é uma coisa que se faz com consciência. Ninguém adora intrinsecamente no seu coração. Nós adoramos com atitudes conscientes. E é por isso que Jesus sacudiu a mulher samaritana. Ele estava dizendo para ela, ei! Você precisa adorar uma coisa que você conhece. Para de fazer uma coisa religiosa. Para de prestar um culto religioso. Você não foi feita para isso. Imagine, se Jesus chegasse para você e dissesse isso para você. Você tem que parar de ser um religioso. Você tem que parar de frequentar a igreja. Você tem que parar de frequentar a célula de forma religiosa. Você tem que parar de ofertar de forma religiosa. Você tem que parar de dizimar de forma religiosa. Como você responderia? Você seria um evangélico mimimi que ia falar para Jesus, eu não gostei, igual o jovem rico, que se ofendeu quando Jesus disse para ele, deixa tudo que você tem, vai lá, vende, entrega para os pobres e me segue. Você se ofenderia com um confronto de Jesus? A mulher samaritana não se comoveu, ela não se constrangeu, e ela não arredou os pés, até ela entender o que era verdadeiramente a adoração, e é por isso que ela respondeu a Deus. Então nós precisamos entender e responder ao que verdadeiramente adoração significa. E eu quero te dar alguns sinais, já tinha dito antes, na vida de 3 pessoas diferentes. 3 personagens que você vai encontrar na Bíblia, a pista do que era verdadeiramente adoração. E o primeiro deles é muito conhecido. O nome dele é Moisés. Quantos conhecem a história de Moisés? Moisés foi o libertador do povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que em Êxodo, no capítulo 3, Moisés tem uma experiência no Monte Sinai. E a palavra de Deus diz que Deus chamou ele, mandou ele tirar a sandália dos pés, e um fogo que queimava, mas não consumia, envolveu uma sarça. E Deus começou a falar com Moisés, através de uma sarça que queimava e não se consumia. Até aquele momento nós vemos a história de um homem que estava fugindo do Egito, com medo de Faraó e da sua ameaça. Moisés estava num lugar de decisões. E a Bíblia diz que ao ter uma experiência com Deus, ao ter uma visão da glória de Deus, ao se encontrar com a presença de Deus, Moisés se posicionou. A atitude de Moisés, depois de uma experiência com Deus, foi: eu vou enfrentar os meus inimigos, eu vou enfrentar Faraó, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu vou me posicionar contra o inferno, porque eu sei que você sabe
que Faraó é alegoricamente o diabo, aponta para o diabo, assim como o Egito aponta para o mundo. Então, se Faraó representa o diabo, Moisés é aquele que, ao adorar, se posicionou diante dos seus inimigos, diante do inferno, diante dos demônios. Então, você pode entender que a adoração é posição, posicionamento, é postura diante do mundo espiritual. Quando você se posiciona e você repreende o diabo e se posiciona diante das suas dificuldades, você está tendo uma atitude de adoração. Tem alguma coisa a ver com música? Não estamos falando de música. A segunda expressão de adoração que a gente pode ver na Bíblia é a expressão de Isaías. Eu amo ver o exemplo de Isaías, porque Isaías foi levantado profeta logo depois da morte do rei Uzias. E se você ler o livro de Reis, você vai perceber que vez após vez, os reis se levantavam e faziam mal, aquilo que era mal diante de Deus. E todo Israel sofria. Por quê? Porque o rei, ele estava cheio de iniquidade. Mas Uzias não foi esse rei. Uzias foi um rei que fez algo que era bom diante dos olhos de Deus. E Deus levanta Isaías para profetizar logo depois de um rei excelente ter morrido. Então ele estava pensando assim: como eu vou ser profeta para a minha geração, se o rei anterior fez o que era bom aos seus olhos? As pessoas estão acostumadas, porque elas experimentaram de favor, de bondade, de bênção. Agora eu vou profetizar quando o rei morreu e entrou outro no lugar, que nem é assim tão crente como eu posso ser. E então esse homem entrou em crise, e a palavra de Deus diz, lá em Isaías no capítulo 6, que ele tem uma experiência com o trono de Deus. E a palavra de Deus mostra essa cena, ela ilustra. Isaías subiu, e diante do trono ele viu anjos com asas, e uns estavam com asas para frente, outras para trás, e ele caiu prostrado diante do trono de Deus. E a palavra de Deus diz que ele ficou tão maravilhado e tão deslumbrado com aquilo que ele viu, que ele disse: ai Senhor, eu que sou homem impuro e habito no meio de um povo que tem lábios impuros, e os meus olhos viram a glória de Deus. Isaías teve uma experiência tão catastrófica, tão bombástica na vida dele, que ele se ajoelhou e se prostrou diante de Deus. Mas no final do texto, a Bíblia diz que Deus olha para Isaías e fala assim: Isaías, a quem eu enviarei? E Isaías olha para Deus e ele responde para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual é a segunda expressão de adoração que nós vemos na Bíblia? Quando você tem uma expressão de adoração, você responde ao chamado de Deus para a sua vida. Você responde ao propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? O que você nasceu para ser, o que você nasceu para fazer. Não importa se você tem 18, 20, 30, 40, 60 anos. Qual é o propósito de Deus? Qual a sua missão nessa terra? A missão de Isaías era ser boca de Deus para a sua geração. A nossa missão é ser boca de Deus na nossa geração, no lugar onde você está. Mas adorar não é só saber que você tem chamado e propósito. Adorar é responder ao seu propósito. Essa foi a segunda expressão de adoração que nós vemos na Bíblia. Mas nós também temos a expressão de uma adoração já no Novo Testamento, de uma mulher chamada Maria. O contexto social da época de Jesus era um contexto machista, majoritariamente, onde os homens eles tinham preeminência em tudo, as mulheres não eram nem contadas e nem consideradas. Não sei se machista, mas era uma cultura que privilegiava os homens. Então você precisa compreender que era diferente a forma como as coisas refletiam. Então Jesus estava sentado na mesa com os discípulos, e eis que uma mulher entra, abre a porta, e ela vem correndo, e ela se joga nos pés de Jesus, e ela começa a ungir os pés de Jesus com perfume, e ela pega os cabelos dela, e começa a enxugar, lavar os pés de Jesus. Irmão, olha aqui para mim, você sabe que na época de Jesus não tinha esse tênis bonito que você está colocando nos seus pés.
E é por isso que Jesus lavava os pés dos discípulos, porque era sujo os pés deles. Tinha que ter uma bacia d'água para eles poderem lavar os pés e depois sentar à mesa, que não era igual à mesa da sua casa, era uma mesa que era quase no chão. Então os pés ficavam próximo da comida, por isso eles precisavam lavar os pés. Então entenda, se não havia tênis, os pés das pessoas não eram a coisa mais bonita que poderia existir. Então presta atenção, aquela mulher não se importou. Ela não se importou com 3 fatores. Ela não se importou com o fato de ela estar interrompendo uma reunião que ela não poderia interromper. Ela não se importou com a sujeira dos pés de Jesus. E ela não se importou com a opinião dos outros. 3 atitudes extraordinárias que refletem o coração daquela mulher. Mas o ponto ápice da sua expressão é que ela juntou 300 denários. São quase 300 dias de trabalho, quase 1 ano de trabalho. Ela juntou tudo o que ela tinha e colocou os pés de Jesus como se não valesse absolutamente nada para ela. Sabe por quê? A terceira expressão de adoração que eu quero compartilhar com você é: quem tem um coração de verdadeiro adorador é generoso. Verdadeiros adoradores entregam o que têm como uma expressão de amor. Eles não ficam contando o seu dinheiro, eles não ficam contando o que as pessoas vão pensar com aquilo que eles fazem com o seu dinheiro. Eles depositam aos pés do Senhor como uma atitude de amor, como uma expressão de amor. E olha, dentro daquele lugar haviam pessoas que criticaram aquela mulher por aquilo que ela estava fazendo. Judas olhou para ela: por que você não vendeu esse perfume e entregou ele como oferta aos pés dos discípulos? E Jesus olhou para ele e falou assim: para de falar o que você está falando, deixa ela entregar a sua oferta. Porque Deus viu algo no coração daquela mulher. Ele viu o coração de uma verdadeira adoradora. Eu te dei 3 pistas do que verdadeiramente é a adoração. E essas 3 pistas, elas se convergem. Elas chegam num ponto em comum. O que aconteceu com essas 3 personagens da Bíblia que fez com que eles pudessem ter uma expressão de adoração? Qual foi a experiência que eles tiveram? O que aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, que ligou eles para que eles pudessem ter uma expressão de adoração? Repita assim comigo: os 3. Fala firme para você não esquecer. Diga: os 3. Os 3 tiveram uma experiência com a glória de Deus. Então olha aqui para mim. Antes de você se tornar um verdadeiro adorador, você precisa ver a glória de Deus. E depois você vai ter uma atitude com base naquilo que você viu. É engraçado olhar para sua cara, mesmo de máscara, eu consigo ver alguém fazendo assim: hã? Sorry, pastor, não entendi nada que você falou. Eu vou te explicar. Você pode compreender a adoração de 2 formas: adoração como substantivo e adoração como verbo. A adoração como substantivo é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e adorar a Deus com as suas palavras, louvar a Deus com as suas palavras. Adoração como substantivo é você vir a um culto como esse e ser alimentado pela palavra de Deus. Mas essencialmente, a adoração é mais do que ter uma atitude proforme. Adoração é você ser intencional nesse processo de ver. Porque você pode vir para o culto, erguer as suas mãos para louvar e ainda assim sair daqui sem ver. Você pode entrar no seu quarto e fazer um devocional e ainda assim não ter uma experiência com Jesus. Você pode fazer momentos de louvor e não perceber a presença de Deus, não tocar a presença de Deus, não fluir na presença de Deus. Você pode se expor a ambientes espirituais e ainda assim não surfar. Sabe como alguém que vai na praia e não entra no mar? Você pode ser apenas um espectador daquilo que Deus está mostrando. E esse é o maior perigo da igreja, porque é nesse lugar que nós nos tornamos mornos. É nesse lugar que nós não somos nem frio e nem quente. Nós somos mais ou menos. Nós ficamos à beira do caminho. E isso para Deus é abominação.
Essa temperatura que é mais ou menos quente, Deus não nos fez para ser mais ou menos quente, Deus não nos fez para ser equilibrados, Deus nos fez para sermos intencionalmente queimando. Você nasceu para queimar em Deus, e queimar em Deus é se expor à presença e ser queimado. É como se você saísse no sol, sem guarda-chuva, sem proteções, e deixasse o sol da justiça, que é o Senhor, queimar você, afetar você, transformar sua mente, transformar o seu coração, transformar a sua forma de ver, de andar e de agir. Isso é adorar, é você ver. É impossível você tocar em Deus e não ser transformado. E é por isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 38, eu acho, ele diz assim: vocês são transformados ao contemplar, vocês são transformados ao ver, de glória em glória, vocês são transformados ao tocar, ao ver, ao perceber. Por isso eu acho algo extraordinário, é quando alguém vem num culto, recebe uma palavra, adora o Senhor, tem uma experiência com Deus, e sai daqui igual a mulher samaritana, falando das boas novas. Esse é um sinal de que você viu, porque quando você viu, você não se contenta em guardar, você precisa explodir, transbordar na vida de alguém. Irmãos, isso é adoração, é você ter uma experiência tão extraordinária, que você precisa contar para todo mundo. A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram assim. Eu vou falar sobre isso, mas isso é adoração como substantivo, porque adorar é um verbo. Então não tem como adorar sem ter atitude. Adorar é ter atitude, adorar é agir, adorar é tocar alguém, adorar é abençoar alguém, adorar é transbordar aquilo que você recebeu sobre alguém. Então, para que você nunca mais esqueça isso na sua vida, cadê minha garrafinha? Please. O que nós temos aqui? Um copo mais ou menos cheio. Quando você é intencional na sua adoração, e você vai praticar a adoração, você vai entrar dentro do seu quarto, você vai ter seu momento no culto. É por isso que eu não gosto que fala comigo na hora do louvor, porque eu realmente desligo. Mas você vai ter o seu momento com Deus, e o que vai acontecer com você? A adoração sua, pessoal, faz isso com você, ó. Ela enche você. Ver a Deus faz com que seu coração seja transbordado. Eu duvido que alguém que está cheio do Espírito Santo tenha vontade de falar palavrão. Eu duvido que alguém que está cheio do Espírito Santo tenha vontade de agredir as pessoas. Eu duvido que alguém que está cheio do Espírito Santo tem coragem de trair a sua esposa. Eu duvido que alguém que está cheio da vida de Deus fica com vontade de pecar, de viver uma vida pecaminosa. Sabe por quê? Porque aquilo está transbordando, está se enchendo dentro dela. Isso é adoração, é você ser intencional para ser cheio. Presta atenção, quando você vier para o culto, para o louvor, seja intencional, por favor. Use a sua oportunidade para ser cheio do Espírito. Quando você fechar a porta do seu quarto, esquece das outras pessoas, seja cheio do Espírito, para que você possa então transbordar na vida de alguém, porque a adoração é você se encher. Tércio, por favor. Adoração é você se encher para você, mas adorar, fica desse lado aqui assim, ó, por favor, só abaixa. Isso aqui está combinado, tá, irmãos? Não precisa ficar de joelho, não, fica de pé, isso é muito alto, só curva a cabeça aqui assim. Adoração é você se encher para você, mas adorar é você transbordar aquilo que você se encheu na vida dos outros. Isso é adorar. Adorar é transbordar. Não tem como você ser alguém que é só cheio se você não transborda na vida de alguém. É por isso que a gente tem um monte de gente obeso espiritual dentro da igreja, porque só se enche, mas não libera na vida de ninguém. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser um verdadeiro adorador. E é por isso que a Bíblia diz: Ele procura as pessoas que o adorem em espírito, é se encher. Mas Ele também procura as que adoram em verdade, que é transbordar. Isso é adoração, se encher e transbordar.
Não tem como um avião voar com uma asa só, ele precisa das duas, porque se você se encher e não transbordar na vida de ninguém, você não vai conseguir andar, porque você vai ficar pesado demais. É por isso que, à medida que você libera, você é cada vez mais cheio da vida de Deus. Obrigado, vamos aplaudir o Tércio por isso? Obrigado. Já tinha combinado com os irmãos, então eles vão limpar aqui rapidinho. Obrigado, irmãos. Eu precisava ilustrar isso para que você pudesse me compreender. Bom, eu estou quase finalizando, mas existe uma condição para que você consiga viver isso aqui na prática, porque eu fui bastante ilustrativo aqui e construí um conceito com você, mas na prática existe uma coisa que te limita e que te impede de ser um verdadeiro adorador. E o nome disso é insensibilidade. Se você não tiver sensibilidade para você perceber a Deus num ambiente espiritual, numa atmosfera espiritual, você não vai conseguir receber daquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a insensibilidade, ela funciona como um guarda-chuva. Imagine, você está num dia chuvoso, e a chuva, ela vai representar a vida de Deus em você. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar, tem chuva do céu caindo no nosso meio. Quantos creem nisso? Quando nós começamos a cantar louvores, seja no seu quarto, seja aqui em comunidade, como grupo, como igreja, seja em qualquer lugar, quando você começa a adorar a Deus, a chuva de Deus, ela desce sobre você, porque a Bíblia diz que sobe o nosso louvor e desce a glória de Deus. Então, quando nós estamos adorando, louvando a Deus, está descendo uma nuvem de glória sobre nós. O problema é que algumas pessoas entram aqui e elas abrem a sua boca e elas começam a tomar banho na chuva, mas outras pegam um guarda-chuva e colocam em cima delas e falam assim: não vou me molhar, eu não vou me molhar. E é muito comum, é fácil perceber, quando a pessoa está com o guarda-chuva dela aberto, tudo tira a atenção dela. Se passa alguém do lado, ela já abre o olho. Se passa alguém perto dela falando alto, ela para de adorar. Se o celular toca, ela responde o celular. E ela fica preocupada com o ambiente natural, mas ela não abre os olhos dela espirituais. Ela não liga a antena espiritual para perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo, o que Deus quer fazer aqui, o que Deus quer falar aqui, para qual direção Deus está indo. Então, porque a antena dela não está ligada, ela só consegue viver de forma natural. Então ela abre o guarda-chuva da insensibilidade e não transborda naquilo que Deus está movendo no ambiente. Então ela não tem uma experiência que faz ela chorar. Sabe aquela experiência que engasga você, que dá vontade de chorar, que você fica tão sensível à presença de Deus? Talvez eu esteja falando para pessoas que nunca tiveram essa experiência. Eu vou falar uma coisa para você: está na hora de você fechar o seu guarda-chuva e tomar banho, porque a chuva está aqui para todo mundo. A chuva está aqui para todo mundo. Jesus morreu para que você pudesse mergulhar nisso. Então eu vou te dizer uma coisa: você precisa ter um coração sensível. Sabe o que faz a gente ter um coração insensível ou abrir o guarda-chuva? É perder a inocência das crianças. Porque a gente vai crescendo e vai se tornando pessoas complicadas demais. Aí aquilo que emociona uma criança é você dar uma bala para ela. Você comprar uma coisa simples para uma criança, ela já fica surpreendida, ela já fica feliz, porque a simplicidade do coração dela toca ela de uma forma profunda. Só que quando nós crescemos, a vida vai nos cercando de deformações, e aí a gente não consegue olhar para Deus com simplicidade. E é por isso que Jesus olha para as pessoas e fala assim: olha, o reino dos céus é das crianças. Se você quiser entrar, tem que ter o coração com o coração de criança. Ele não estava dizendo que você tinha que voltar a ser criança, mas ele estava dizendo que você precisava ser simples como uma criança. Quem recebe de Deus é quem é simples. É quem não fica reclamando: ai, mas o ar está gelado, ai, mas esse som está alto, mas está falando alto demais, olha, mas vai acabar o culto atrasado. É que o coração simples, quem tem um coração simples dá valor àquilo que está recebendo. Eu luto para ter um coração simples.
Eu falo para Deus, por favor, me dá um coração simples, para que eu consiga perceber a sua presença em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Sabe, eu já assisti filmes com pessoas que não tiveram nenhuma reação. Alguém já assistiu aqui Marley e Eu? Quem já assistiu Marley e Eu? Quando eu assisti Marley e eu tive que ir no banheiro e fechar a porta, e eu fiquei chorando dentro do banheiro. De tão tocado que eu fui, ainda foi na época que eu tinha dado minhas 2 cachorrinhas, antes de ir embora para Cuiabá. Eu quase tive que ir para UTI, do tanto que eu chorei. Mas a minha esposa estava do meu lado assim, ó, olhando para a TV. Aí ela olhava para mim, aí ela me via chorando, porque ela não estava sensível àquele ambiente. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão sendo muito tocadas por essa palavra, mas tem outras que estão como o Marley, como a minha esposa assistindo Marley e Eu comigo. É tudo preto e branco, é um filme sem cor, é um filme sem som, e ela assiste aquilo como se fosse uma paisagem, e ela torna aquilo que é extraordinário em algo extremamente natural, e elas não conseguem ver, elas não conseguem tocar. E Jesus disse isso: um dia eles vão ver e não vão ver, vão ouvir e não vão conseguir ouvir, porque eles não vão estar sensíveis. Jesus disse em um texto muito importante, eu vou finalizar aqui para que a gente consiga não passar muito do tempo. Ele disse assim, Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, ele diz assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus estava dizendo assim: você não pode adorar só com seus lábios, porque senão você vai ser como alguém que é hipócrita, que faz isso porque aprendeu como uma prática religiosa. Então você precisa aprender a adorar, mas adorar com o seu coração. Hoje é o dia que Deus escolheu para remover do nosso coração toda insensibilidade, para que a gente consiga olhar para Ele com simplicidade e enxergá-lo. Sabe, o que vai transformar você nos seus vícios, nas suas dificuldades, nas suas mágoas, nas suas dores, nas travas do seu coração, não é esse monte de terapia e os remédios que você toma. Não é as pessoas fazendo aquilo que você gostaria que elas fizessem que vai conseguir suprir o que está dentro de você. Você só vai ser completamente suprido quando você tiver uma experiência de enxergar a glória de Deus. Quando você enxerga, você toca. Sabe aquela pessoa que não está nem aí para ofensa? Sabe por que ela não está nem aí para ofensa? Porque ela já morreu para ela. Quando você morre para alguma coisa, não faz sentido aquilo para você. Mas é só o Senhor que pode nos fazer morrer nesse lugar. E é só olhando para Ele que a gente vai conseguir. Por isso, tenha um coração sensível ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Eu vou te dar 5 dicas em 2 minutos para você aprender a voltar à sensibilidade do seu coração. Primeiro, levante um trono para Deus no seu coração. E trono aponta para prioridades. Você precisa decidir estabelecer uma prioridade no seu coração, que é de ver a Deus. Se você pode, vira para quem está do seu lado, fala para ele assim: levante um trono, estabeleça no seu coração a prioridade de se relacionar com Deus. Segunda coisa, você precisa olhar para Ele, além de estabelecer Ele como uma prioridade, olhando para Ele, fale. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele um dia disse: olha, eles não mais serão chamados de discípulos ou de servos, agora eles serão chamados de amigos de Deus. Jesus quer ter um relacionamento com você de amigo, mas eu vou te fazer uma pergunta: em quem você pensa quando você passa por dificuldade?
Qual é a primeira pessoa que você imagina? A quem você vai buscar primeiro? Olhar para ele e dizer, falar para ele assim: Jesus, eu tenho um monte de gente aqui que poderia me ajudar, mas eu não vou procurar ninguém, porque antes de todas as opiniões, a sua é a que mais me importa. Então eu vou olhar para ele e eu vou falar com ele. Isso é estabelecer um relacionamento direto com Deus e tê-lo como seu amigo. Isso faz com que o seu coração volte a ser sensível. Terceiro, aprenda a falar com Deus, mas também aprenda a ouvir. Porque Deus não é um parque de diversões, não é também um supermercado, que você chega a sua lista lá para Ele e fala assim: Deus, eu quero isso, e depois que você termina de falar, você para e vai embora. Isso pode ser uma oração de petição, mas não é relacionamento, isso não é devocional. Devocional é você parar e ouvir o que Deus quer falar comigo hoje. Eu não vou parar de buscar enquanto eu não ouvir o que Deus quer falar com você. Você precisa ouvir o que Deus tem para você no ano de 2021. Tem muitas pessoas que estão com medo lá do outro lado da tela. Elas estão com medo agora de novo em 2021. Passou 2020 com medo, 2021 também, porque elas não conseguiram parar e olhar para Jesus e ouvir dele: filho, filha, olha para mim, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Você atrai para você tudo aquilo que você tem medo. É por isso que Jesus disse: o perfeito amor lança fora. Porque quando você tem medo, você traz para perto. Mas quando você sabe que você é amado, que Ele te ama, que Ele te guarda, então você chuta o medo para longe de você. E é isso que Ele estava dizendo: você pode ter medo, Ele vai chegar perto de você, mas se lembre que eu te amo, que eu te guardo. E você vai lançar fora o medo quando você tiver consciência disso. Isso traz de volta a sensibilidade para o seu coração, saber que você é amado. Mas para você saber, você tem que parar para ouvir. Ouvir. Tem que ouvir. Tem que ler a palavra. Tem que ouvir de Deus. Meditar. Ouvir. 4. Estabeleça o hábito de se encher da vida de Deus todos os dias. O pastor Silvio falou isso hoje. Você come todos os dias? Come. Se você parar de comer, você vai ficar fraco. Sabe por que tem muita gente fraca no nosso meio? Porque não come, não se alimenta. E Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso.